Então, boa noite a todos mais uma vez. Nós estamos dando início à nossa terceira aula. Eu quero só deixar ciente a todos que a nossa aula está sendo gravada e ela é postada depois no YouTube. Então, a sua manifestação também será gravada. Você não terá direito de voz, autoral, de nada, tá bom? Amém? Vocês concordam que não tem direito autoral? Teve alguém ali que se manifestou não, ele está sendo expulso da sala agora. Pronto, tchau. Antes da gente começar, gostaria de saber se vocês alguém ouviu a aula que não esteve presente. Se tem alguma pergunta, tem alguma sugestão, ficou com alguma dúvida do conteúdo da semana passada? Não? Ainda não. Então, vocês estão tendo facilidade de acesso? Quem está conseguindo acessar? Da primeira eu só consegui acessar, depois você me mandou de novo. Certo. Você não conseguiu o link, né? A segunda foi fácil. Fácil, né? A primeira é que eu não consegui, mas depois você me mandou. Tá certo. Se você por acaso não tiver conseguido, eu postei o link, depois você apagou o link que eu mandei para o grupo, você faça contato, a gente vai e reenvia, tá bom? Não tem problema nenhum, tá? Hoje a gente vai concluir essa visão abrangente, total, de todo o Novo Testamento. Chegou até mim uma sugestão muito interessante que eu concordei, de que eu errei nas contas até a Páscoa. Eu achava que quando nós começássemos, nós íamos terminar esse ciclo do Novo Testamento na Páscoa, na sexta-feira de Páscoa, né? Em abril? Não agora, dia 31. Já? Isso. Então, eu errei as contas. Então nós temos, antes da Páscoa, duas sextas-feiras. E em função disso, foi sugerido a gente trabalhar um pouco mais sobre algumas questões históricas da igreja primitiva, os imperadores, o quanto a igreja foi perseguida, algumas heresias que os primeiros pais da igreja enfrentaram. E isso facilitará quando a gente estiver lendo os evangelhos, até mesmo lendo os evangelhos, e lendo as epístolas, facilitará o nosso entendimento quanto ao porquê que o autor, ou do evangelho, ou da carta, está tratando, ou fazendo uma referência daquele assunto, fazendo aquela observação ou algo parecido, tá bom? Então, nós não vamos começar na aula que vem, no Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus a gente vai começar na primeira semana após a Semana Santa, tá certo? Em abril mesmo. Em abril, tá? Então a gente vai ter as próximas aulas, vamos ter essa visão histórica. O Alexandre e o pastor Marcelo vão estar trabalhando com esse material, eles vão estar trazendo para nós, isso vai ser muito legal, tá? Da mesma forma, a aula será gravada, terão os slides e a gente vai postar no YouTube do mesmo modo operante que a gente está fazendo. Tudo bem? Então vamos lá. Pode passar o próximo slide. A primeira das epístolas, fora das epístolas paulinas, é a carta aos Hebreus. É uma carta que muita gente sugere que o autor dela tenha sido o próprio apóstolo Paulo. Mas a autoria é muito debatida.
uns chegam, falam de um dos discípulos de Paulo, Apolo, outros falam que talvez tenha sido Barnabé, mas o fato é que o texto bíblico não aponta nenhum indício de autoria. O que dizem as más línguas é que foi uma mulher. Porque lá no final do capítulo, ele fala assim, o autor, e eu resumidamente vos escrevo essa carta, etc. Resumidamente, em 13 capítulos... porque falou demais. Olha, então é um forte indício, mas é só brincadeira, tá, gente? Essas são boas, hein? Então, a data da autoria, como é que é? Pode falar. Dentro disso daí, né, como é que fica? Porque as mulheres não tinham nenhum posto na igreja. Exato. Não, mas poderia, mas olha, se fosse, poderia até supor isso, o autor ter sido uma mulher e se ocultado a sua autoria para ser validado naquela época. Isso é uma hipótese. Nem podia saber aprender a ler e escrever naquele tempo. Também, Né? mas... Então, como é que ia rolar? mas a pergunta... Sim, pois não, pode falar. A pergunta não era essa. Uhum. A pergunta era porque naquela época a mulher não podia, Sim. né? Uhum. Parece que até Paulo fala... Principalmente entre os hebreus. Né? Alguma Isso. coisa. E hoje a gente vê as mulheres... Graças a Deus. Graças a Deus. Sim. Graças a Deus. Mas, Vive as mulheres. aí Exato. como é que fica? O que ocorre, gente, que nós não podemos... Lembra que nós falamos na aula passada sobre exegese e hermenêutica? Sim. A concepção exegética é você olhar o texto dentro de um contexto imediato da história daquela época, observando aquela cultura, observando aqueles elementos que estavam presentes quando o autor escreveu. Seria Agora, o pé da letra, né? exato. Agora, nós estamos em uma outra era. O que nós temos que fazer é buscar o princípio exato de por que foi escrito e aplicar para nós, levando em consideração o nosso momento histórico e a nossa, digamos assim, e nossa cultura. Quando, por exemplo, o apóstolo Paulo fala das mulheres ficarem caladas, eu não me recordo exatamente qual a carta, mas só para lembrar que havia, tanto no mundo pagão, principalmente no mundo pagão, onde a igreja estava sendo estabelecida, as deusas cultuais, que eram sacerdotisas, que elas, como era feito como elas faziam o contato espiritual da pessoa com Deus, elas deixavam o camarada ter relacionamento sexual com ela, e durante o ato sexual é quando o cara então estaria recebendo uma comunicação, uma interface com Deus ou coisa parecida. Então, geralmente estavam personificadas em mulheres. E quando Paulo então chega à igreja e estabelece algumas coisas mais severas com respeito à cultura naquelas cidades, era para que, olha, nós não podemos ter nenhum tipo de identidade com os ritos pagãos. Se as pessoas que levam a Deus, levam a essas divindades, são mulheres, e esse é o caminho, convém então que as mulheres no meio da congregação, elas se omitem, que elas falem em casa. Paulo fala isso a Timóteo, segundo. Obrigado. 1 Coríntios 14, 34, 35. Então, existe um contexto e uma razão imediata e histórica que a gente tem que levar em consideração. E não de que
A mulher naquela época era Deus ver a mulher como um ser inferior ao homem, ou não sendo possível de ser instrumento de Deus, porque nós vemos no Velho Testamento diversos exemplos de mulheres usadas por Deus, e no Novo Testamento também. Quando você pega Romanos, alguma dessas cartas, no final ou no início, o apóstolo Paulo tecendo diversos comentários a várias mulheres que foram instrumentos de Deus, tá? Mas voltamos então à carta aos Hebreus. Ela foi escrita por volta do ano 65 a.C. Por que isso? Porque foi a referência que a gente teria de como ser uma carta escrita para hebreus, ou seja, para judeus. Se fosse depois dessa data, iria falar sobre a queda ou a destruição do templo de Jerusalém, que foi em 70 depois de Cristo. E não há nenhuma observação na carta referência ao templo. Como eu falei, os destinatários eram os judeus, os hebreus, provavelmente que eram moradores de Roma, e precisavam a qualquer custo ser encorajados e exortados a resistir à perseguição que eles estavam enfrentando em Roma, porque na carta, o tema da carta é a supremacia de Cristo. Então, o objetivo, a motivação do autor é mostrar que Jesus Cristo é superior a qualquer coisa, inclusive a sua própria vida. Então, ele vai discorrer, ele vai falar dessa supremacia, dessa superioridade de Jesus em qualquer nível, desde o nível, digamos assim, das religiões espirituais, até chegar no nível individual. E por essa razão é que ele falou assim: olha, vocês devem continuar seguindo esse Jesus, ele é acima de qualquer coisa, ele é Deus, ele está acima dos anjos, ele está acima de Moisés, ele está acima da lei, ele está acima do sacrifício, ele está acima de tudo. Então, guardem esse Senhor, tá? Alguém quer fazer alguma observação em cima disso? Quantos aqui já leram o livro de Hebreus? Já li. Tá. Eu confesso para vocês que é uma das cartas que quando eu fui ler, que tive maior dificuldade em ler. De entender. Eu tive dificuldade. Na primeira vez que eu fui ler Hebreus. E é natural. Por quê? Porque ele traz muitos termos do Velho Testamento. Então, caso você não tenha um conhecimento maior do Velho Testamento, algumas dos conceitos que são abordados na carta aos Hebreus, você não alcança. Então, a importância doutrinária da carta foi fazendo um paralelo entre a doutrina do Velho Testamento com o Novo Testamento, da primeira aliança com a nova aliança, do primeiro pacto com o novo pacto. Então, poderíamos dizer que a carta aos Hebreus, ela resume o Novo Testamento. Porque o Novo Testamento como um todo, ele procura fazer essa relação da antiga aliança com a nova aliança. E de repente, em 13 capítulos, esse autor foi orientado por Deus, e ele coloca todas essas relações falando sobre essa nova aliança. Tá certo? Resumidamente. Poxa, mas aí foi resumido mesmo, viu? Tá? Então aqui, deixa eu ver aqui nos meus na carta, aqui ó. Apesar de Paulo ser o autor mais cotado pelas semelhanças literárias da carta com o estilo paulino, ao mesmo tempo existem características que deixam a desejar, como a ausência de apelo às suas próprias experiências espirituais para falar de Jesus. Na carta vemos o autor apelando para testemunhos de terceiros. Paulo, quando ele fala, por exemplo, de experiências que ele teve com Deus. E o autor de Hebreus, abre aí em Hebreus 2:3, por favor.
Quem achou, por favor, leia. Hebreus 2. Peraí. Sim, pode ler. Considerai, olhando para... 2. Ai, não é 12? 2, 3, desculpa. Entendi 12. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Então ele falou de experiências de pessoas que a ouviram e falaram para eles, que falou para esse autor. Então ele não é uma fonte, vamos dizer assim, originária de uma revelação que obteve de Deus, como nós vemos no apóstolo Paulo, que foi uma pessoa que chegou a ver até o terceiro céu, tá? Então, dentro do capítulo nós vemos eles tratando sobre diversos aspectos da supremacia de Jesus. Então ele mostra a supremacia de Jesus diante de todas as coisas, nos céus. Então nos primeiros capítulos ele fala da supremacia de Jesus diante dos anjos, na terra, debaixo da terra. Depois ele tem um capítulo, a partir do capítulo 6, ele fala da supremacia de Cristo, do seu sacerdócio, e aí faz aquela comparação do sacerdócio de Jesus como o sacerdócio de Melquisedeque, e a supremacia do poder de Cristo, do poder para ajudá-los a enfrentar todas as situações, a ajudá-los a vencer, e supremacia de poder de garantir a salvação. Eu deixei um quadro aqui onde faço um paralelo sobre, já que o livro trata da comparação da primeira aliança com a nova aliança, sobre essa questão da diferença que existe entre o sacerdócio levítico e o sacerdócio de Cristo. O sacerdócio levítico, ele era feito todos os dias, isso para os pecados que você levava ao sacerdote para que fossem perdoados, as ofertas de holocausto e as ofertas de sacrifício, e também uma vez por ano. Uma vez por ano era o dia específico, que era o dia do perdão, que acontecia logo após a festa das trombetas, onde se iniciava o novo ano judaico. Após 10 dias era o dia do perdão, e o sumo sacerdote entrava no tabernáculo, no Santo dos Santos. Primeiro ele pedia perdão do seu próprio pecado, depois ele aspergia sobre a tampa da arca sangue, para que fosse perdoado o pecado de todo o povo. E o sacerdócio de Cristo, como foi feito? Foi feito uma vez só. O sacerdócio de Cristo, ele foi único, foi exclusivo e foi suficiente lá na cruz. Ah, mas eu não tenho que pedir perdão pelos meus pecados? Tem, mas você não precisa oferecer sacrifício. Entendeu? Existe uma dúvida que algumas pessoas chegam para mim e falam: Luiz, eu vou fazer um jejum, e aí depois quero entregar esse sacrifício. Eu falei assim: meu irmão, jejum não pode ser sacrifício. Vocês entenderam? Jejum não vai deixar você com o seu corpo mais espiritualizado. Então, qual a importância do jejum? O jejum vai fazer com que você tenha intimidade com Deus, que você vai gastar mais tempo para estar com o Senhor, que você vai abrir mão de coisas importantes como a sua alimentação, e priorizar: Senhor, olha, veja o meu coração, eu estou abrindo mão até mesmo disso que é vital para mim, que é me alimentar, para estar
na tua presença, orando e buscando a ti, buscando uma direção, porque senão o jejum seria uma moeda de troca. Estou jejuando para, Senhor, olha, um carro, uma BMW, acho que deve dar uns 4 dias de jejum, tá bom, né, Deus? Mas aí tem que ser direto, né, porque é uma BMW. Se for uma Brasília, um jejum de 2 horas, tá bom, né? Não é troca, não é sacrifício, porque o sacrifício de Jesus já foi feito. Você faz jejum, então, para quê? Para ter intimidade com Deus. Pois não, Luciano? Se eu não quiser fazer jejum de jeito nenhum, que é o meu caso, eu não quero fazer jejum, eu perco a oportunidade de ter intimidade com Deus? Não. Você não perde a oportunidade, você não está perdendo ter a oportunidade de ter intimidade com Deus, mas você está perdendo a oportunidade de ter uma oportunidade com Deus por intermédio do jejum. Ele é uma ferramenta. Porque o próprio Senhor Jesus diz que o jejum te habilita ao exercício de algumas ações espirituais, de discernimento, como, por exemplo, quando Jesus fala, quando os discípulos estavam expulsando uma pessoa que estava endemoniada, ele falou assim: olha, essa casta só sai com jejum e oração, não porque o jejum vai deixar com cara de eu sou um super-homem, não, ele vai ter intimidade com Deus, sensibilidade, percepção e autoridade. Se a gente anda com Deus, nós temos autoridade de Deus. Mas para isso, a gente tem que ter, durante esse período, momentos para ter essa intimidade com Deus. Exato, porque senão não é jejum, é dieta. Ficar sem comer não é jejum. Jejum sem oração, sem devoção, sem busca, sem quebrantamento, etc., é dieta, não é jejum. Tá claro? Pois não. Ficar 2 meses sem assistir o Galo, isso também pode ser uma forma de jejum? Não, isso não é sacrifício não, rapaz. Não. Se você ficar 2 meses sem assistir o Galo, isso não é sacrifício. Não? O Galo, o time dele, o Atlético Mineiro, isso não é sacrifício, não. Isso é... Não, lógico que não. É só comida. Jejum é só comida. Jejum é só comida. Tá? Aí o pessoal fala: vou jejuar de televisão. Você come televisão? Eu já ouvi muito isso. Você come televisão? Não, mas eu já ouvi gente falar: vou parar de ver TV, meu jejum. Não, talvez. Substitui, Que né? bom que pare de ver televisão, mas ele para de ver televisão e fica lá na internet, 24 horas. Ou no celular, no Zap Zap. Deu em nada, cara. Agora, se ele fosse lá para ficar orando, buscando a palavra, não, jejum é de comida, cara. Jejum de internet. Vale jejum de 12h às 6h? Se você estiver acordando, vai que você fica acordado, né? Em vigília. ou aquele que acorda às 9 da manhã e jejua até às 11, né? Isso. Acorda às 9, jejua até às 11. Jejuei o café da manhã, Senhor, né? Então, o sacerdócio levítico cobria pecados. Olha só, isso é importante. Ele cobria pecados. O sacerdócio de Jesus apaga pecados. O pecado era encoberto. Era como se, no sacrifício levítico, é como se Deus não visse a culpa. Mas a culpa ainda existia. Com o sacrifício de Jesus, não existe mais culpa. É apagado. Apagado. O sacerdote oferecia sacrifício por si mesmo. Então, você precisava de fazer, o sacerdote precisava fazer o sacrifício para si, para poder levar o perdão para alguém. Seria da mesma maneira que,
para você, digamos que alguém chegasse para você e falasse assim, ora por mim porque eu gostaria que Deus perdoasse o meu pecado. Aí você, espera só um instantinho, eu tenho que ir lá primeiro pedir perdão para o meu pecado, para depois orar por você. Seria mais ou menos isso. Mas o texto fala que Jesus, ele foi o Cordeiro de Deus Imaculado. Então não temos mais a necessidade de mediação. Eu não preciso mais procurar alguém para obter perdão dos pecados. Contudo, no capítulo 5 de Tiago, há uma recomendação muito interessante, que fala que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros. Não porque somente obtenho perdão se eu fizer isso, mas porque isso edifica e traz cura para as nossas vidas. O sacerdócio levítico dependia do fornecimento do cordeiro e de outros animais. No sacrifício de Cristo, Jesus era o próprio cordeiro. O sacerdócio levítico era temporal, ou seja, acontecia para aquela situação, ou pelo ano, ou seja, pedir perdão por um pecado, pequei, sacrifício, pequei, sacrifício. No sacrifício de Jesus ele foi único, foi eterno. O sacrifício levítico, ele foi feito num tabernáculo terrestre. O de Jesus não, foi num tabernáculo celestial, espiritual. O sacerdócio levítico, ele era eficiente, mas o sacerdócio de Jesus, ele era eficaz, porque ele era perfeito. O sacerdote levítico, o sacerdote morria. Essa é a ideia que dava. Quando já no sacerdote de Cristo, o sacerdote ele é ressurreto. Porque o que a Bíblia coloca é que a função do sacerdócio era uma metáfora de morte. Alguém morre em meu lugar e acabou. No caso do sacerdócio de Cristo, eu vou te dar a palavra, aquele que morreu ressuscitou, e da mesma forma é para nós. Os nossos pecados perdoados, eles nos garantem a ressurreição. Fala. Sobre o sacerdócio levítico, tinha um número de sacerdotes, como é que era por tribo, e quem é que espiava, se era por sorte? Tá. Bom, a gente precisaria se adentrar um pouco no livro de Levítico. Mas o que a Bíblia nos orienta é que os levitas eles eram distribuídos em 3 famílias, que eram exatamente dos filhos de Levi, que era Gerson, Merari e Cohen ou Coatitas, tá? Então, cada um desses filhos, desse grupo de sacerdotes, todos eram considerados da tribo de Levi, eles tinham uma função no tabernáculo. Os coatitas, eles eram responsáveis por todos os ofícios do sacrifício, e por isso que da tribo dos coatitas é que tinha o sumo sacerdote. Mas os meraritas e os gersonitas, que são os descendentes de Merari e os descendentes de Gerson, eles também tinham outras funções que o livro de Levítico detalha. Aí você pode pegar lá e verificar quais eram as funções desses levitas. O que Davi fez em 1 Samuel, ele organizou os levitas em 24 turnos, que eram divididos a cada 15 dias. Então, em cada turno iria um grupo de sacerdotes que era responsável, então, pelos ofícios, por tocar o pãozinho lá da mesa da preposição, por botar azeite no tabernáculo, no candelabro, e assim vai. Isso aí, Davi que faz isso. E essa é a referência que, por exemplo, quando a gente vê no Evangelho de Lucas, quando fala de Zacarias, quando Zacarias entra no seu turno, exatamente era o turno dele, tá? Pois não. Ei, Luiz, por exemplo, o Melquisedeque, ele foi rei e sacerdote,
Mas a gente não sabe a descendência dele, não é verdade? Certo. Ele não tinha descendência. Não tinha descendência. A Bíblia não cita. Porque geralmente o sacerdote tinha que vir da descendência da tribo de Levi. O sacerdócio levítico. O sacerdócio levítico ele foi instituído pelos descendentes de Arão. No caso de Melquisedeque, aí existem duas teorias. Uma teoria seria que Melquisedeque seria uma tipologia de Jesus, ou seja, ele não era uma pessoa humana, natural como nós, mas houve uma teofania, uma manifestação de Deus ali em carne que se materializou diante de Abraão, onde ele foi e entregou o dízimo. Por causa do próprio nome dele, Mel, que quer dizer rei, e aí ele era Melquisedeque de Salém, então era rei de Salém, etc. E existem outras pessoas não, que esse camarada, ele era uma pessoa que existia, mas, e esses teólogos que falam isso, eles procuram dar ênfase de que a revelação de Deus, ela não está exclusiva e fechada apenas aos hebreus ou a Abraão. Quem quiser, quem tiver disposição de buscá-lo, Deus se revela. E Deus revelou a Melquisedeque de tal maneira que fez dele sacerdote, ao ponto de Abraão chegar, perceber a autoridade espiritual diante dele e chegar lá e levar o dízimo para ele. Ambos as concepções, para mim, elas são aceitáveis, tanto uma quanto a outra. E aí você pode ter as duas, como se você quiser. Eu tenho a visão das duas. Para mim, tanto uma quanto a outra, elas atendem à minha concepção de fé. Alguém quer fazer mais uma pergunta? Não? Pois não. Não, eu acabei percebendo que, de vez em quando, eu vejo que há sempre uma exceção na Bíblia, como no caso da descendência dos sacerdotes. Né, o Melquisedeque acaba sendo quase que uma exceção, né? Sim, é porque quando ele coloca segunda ordem de Melquisedeque, é que vem com uma conotação de que, olha, esse camarada, ele recebeu de Deus ele recebeu algo diretamente do Senhor, não houve uma mediação. Não teve uma descendência. Agora, o sacerdócio somente pelos filhos de Levi. Você, no caso, precisaria de ter um filho de Levi, exercendo o papel sacerdotal, para levar você à presença de Deus. Essa seria, digamos assim, a diferença, tá? Vamos lá, próximo, que é a segunda, né? Então a Epístola aos Hebreus, ela é muito complexa, você vê. Tentei colocá-la numa só lâmina, a gente falou de muitas coisas, né? Então você, por favor, quando estiver lendo esse livro, tenha sempre em mente que o objetivo dele é falar de quanto o Senhor, ele é supremo. Bom, agora as epístolas gerais. As epístolas gerais são a carta de Tiago, as duas cartas de Pedro, as três cartas de João e a carta de Judas. Essas são as epístolas chamadas epístolas gerais. Elas recebem esse nome porque elas não têm um destinatário único. Às vezes ela é feita para levar para um número muito grande de pessoas. Quer ver? Abre em Tiago, capítulo 1. Alguém, por favor, leia como começa a carta. Tiago, capítulo 1, qual versículo? Quando começa a carta, geralmente do versículo 1, né? Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Está vendo?
ele mandou uma carta para 12 tribos dispersas. Tá? Então não tinha um destinatário objetivo. Era geralmente um grupo ampliado. Tá? Qual Tiago? Que Tiago é esse? A Bíblia fala que teve um Tiago lá em Atos que morreu. Quem foi? Qual Tiago foi esse? Qual foi o Tiago? Os apóstolos. Sim, ué. Sim, mas qual Tiago foi esse? O dos apóstolos. Que morreu. Foi o Tiago, irmão de João, filho de Zebedeu. E ele morreu, quem mandou matar ele? Herodes mandou matar ele. Mas em Atos, no capítulo 15, nós temos outro Tiago, que é exatamente esse mesmo Tiago. Que era, como ele começa aí, ó? Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Quer dizer que ele era irmão, né? Então, esse Tiago aí, ele era o meio-irmão de Jesus. Por que meio-irmão de Jesus? Porque o pai de Jesus é o Espírito Santo, né, gente? Né? Isso é filho da mãe, filho do pai não. Então, foram dois ou mais irmãos de Jesus? Judas também? Judas também. Era irmão de Jesus. Irmão Tem de mais Jesus. algum irmão dele fazendo na Bíblia? Escrevendo não. Só os dois. Segundo me consta, a tradição fala que eram 5. 5 irmãos, sendo um deles uma mulher. Provavelmente, a carta de Tiago é o livro mais antigo do Novo Testamento. Tá? Por quê? Porque se Tiago era aquele cara que dirigiu o concílio de Jerusalém, que ocorreu perto do ano 49, na carta ia fazer algum tipo de observação, de referência, mas não faz nada. Esse AB é Ano Domini? Ano Domini, isso. Então, sugere-se que a data seja do ano 45, Ano Domini. O conteúdo da epístola é a vida cristã e a sua apresentação prática. Como vimos em Atos, Tiago sempre justificava suas palavras, ora com as Escrituras, ora com os ensinos de Jesus. Há 22 referências ao Velho Testamento e 15 referências ao Sermão do Monte. Sempre então, quando Tiago ele faz algum tipo de afirmação, ele busca, ele sustenta aquilo que ele está falando, ou com base no Velho Testamento, ou com base no Sermão da Montanha. Os temas da epístola foram provações da vida, o domínio sobre a língua, a igualdade, a relação entre fé e obras, sabedoria e corrupção do mundo e o poder da oração. É curioso o livro de Tiago, porque algumas pessoas chegam e falam assim, não, porque Paulo fala de fé e Tiago fala de obras. Mas em momento algum, o Tiago fala de salvação por meio de obras. Ele não fala nada disso. Mas ele coloca exatamente o exercício da vida cristã em prática. Como a gente vive, como a gente pratica, como a gente exerce o dia a dia. Tanto é que ele trata dos temas do dia a dia, oração, fé, ajudar as pessoas, provação, luta, e assim sucessivamente. E esse domínio sobre a língua é sobre a língua mesmo. É sobre a língua mesmo. É sobre a sua própria língua.
Bom, o concílio de Jerusalém que eu fiz referência é o que está em Atos 15, verso 14 até o 21. Se alguém quiser anotar, tá bom? Não, nós não vamos ler não. Tá? Só para registrar. Atos 15, de 14 ao 21, é esse concílio de Jerusalém que Tiago preside. Atos 15, do verso 14 ao verso 21. Vocês querem ler? A gente lê então. Então vamos ler. Alguém achou aí? Pode ler, por favor. Só quem for ler. Quem vai ler? Quem vai ler? Quem vai ler? Posso ler então? Pode ler então. É do 14 ao 21, né? Isso. Simão narrou como primeiramente Deus foi ao encontro dos gentios para edificar dentre eles um povo consagrado ao seu nome. E com isso, então, de pleno acordo as palavras dos profetas, como está escrito: depois disso voltarei e reconstruirei a tenda de Davi que está caída, reedificarei as suas ruínas e tornarei a levantá-la, para que o restante das pessoas busque ao Senhor, sim, todos os gentios sobre os quais é invocado o meu nome. Diz o Senhor que faz essas realizações desde os tempos antigos. Portanto, julgo que não se deve constranger aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus. Todavia, escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da imoralidade, da carne de animais sufocados e do sangue. Porque desde os tempos antigos, Moisés é pregado em todas as cidades, bem como é lido nas sinagogas em todos os dias de sábado. Até o 21? Até 21. Isso. Então essa foi das palavras de Pedro, que foi ditas durante o concílio de Jerusalém. E esse concílio, quem estava presidindo ele, se a gente for ler os versículos anteriores e posteriores, é exatamente Tiago, o mesmo Tiago, autor da carta. Bom, próximo, está ali, 1 e 2 Pedro. Pedro escreveu 2 epístolas. A primeira foi no ano 63 e a segunda no ano 66. Essas datas são prováveis, tá? Ambas eles estavam em Roma. A primeira carta foi enviada aos cristãos dispersos pela perseguição. Então ele estava em Roma, mandou para fora de Roma. E que estavam vivendo alguma tribulação. Quando a gente estiver vendo naquelas aulas sobre os imperadores, sobre a igreja primitiva, você vai entender por que esses irmãos estavam fugindo de Roma. Ano 63 foi um pouquinho antes da destruição de Roma por Nero. E ano 66 já foi depois da destruição de Roma por Nero. E não sei se vocês se recordam na história que ele ateou fogo em Roma e colocou a culpa nos cristãos. Então, essa é a razão pelas quais você pode entender por que então esses irmãos estavam dispersos. E viviam por tribulação. O tema da carta era a dimensão da graça de Deus. E então ele apresentou o significado da graça. O que é curioso que o que parece é de que o Pedro, ele escreveu as cartas, ou Paulo já estava preso, ou Paulo já estava mediante a situação de ser morto. Praticamente como alguém para dar continuidade ao ensino da doutrina da graça que Paulo havia tanto pregado pela igreja. E além do mais, além de Paulo, ele foi o primeiro cara a receber de Deus uma orientação de que
a graça era para todos. Isso a gente observa lá em Atos, no capítulo 10, quando ele tem a visão na casa de Simão, o curtidor, do lençol que descia sobre o céu, e ele então ouve de Deus dizendo para matar e comer, e falou assim: não, Deus, eu não vou matar coisa imunda. E Deus fala assim com ele, como é que você não vai fazer aqui, achar que é impuro aquilo que Deus santificou, ou aquilo que Deus purificou. A segunda carta se assemelha a um bilhete, uma recomendação genérica a todos os cristãos para fortalecerem na fé, despertando-os sobre a expectativa que tinha da volta de Jesus. E aí eu gostaria de fazer um pequeno parênteses. Todas as cartas que você encontra na Bíblia, com exceção de Apocalipse, quando fazem alguma referência à vinda de Jesus, é porque a igreja estava passando por perseguição. A mensagem escatológica, então, sempre vai ser e deve ser uma mensagem de esperança, e não de medo, e não de apreensão. Nós não devemos ver escatologia ou o final dos tempos como algo que nos ameaça, que nos amedronta, que coloca medo. Diz, quando eu vejo pessoas, não gosto de ler Apocalipse porque eu tenho medo, e isso e aquilo, mas não. A mensagem escatológica, a mensagem da segunda vinda, é uma mensagem de esperança para nós. É uma mensagem de alegria. E aí, algo que nós sempre falamos aqui na Vinha, é a mensagem do reino. Que o reino veio, o reino está em nós, e o reino virá na sua plenitude, quando ele vier buscar a sua igreja, a gente vai estar com ele. E não existe uma outra razão de a gente estar estudando as Escrituras para compreender que esse reino veio, esse reino chegou até nós, e esse reino vai ser pleno um dia, e nós vamos vivenciar isso. Então nós não devemos temer nada que diz respeito à segunda vinda de Jesus ou à mensagem escatológica. Mas o que vai acontecer com os meus parentes? Você não deve se preocupar com isso. Você deve se preocupar em viver a vida cristã e falar de Jesus para todas as pessoas, de modo que elas vejam que aquilo que você prega é aquilo que você vive, que o reino de Deus que você diz que chegou até você, pode também chegar até ela, que essa mensagem de esperança que a gente tem da volta do Senhor, pode também ser uma mensagem de esperança para Ele. Amém? Vamos para a próxima lâmina, por favor. A primeira, segunda e terceira epístola de João. Essas são finalizam então, e a epístola de Judas finalizam as epístolas gerais. Que João é esse? Não é o Batista, porque já morreu. Esse João é o mesmo evangelista do Evangelho de João? É. Tanto é que, se você vai observar, quando você lê o Evangelho e você lê a primeira carta, você vê muita semelhança de alguns termos que João usa no Evangelho e que ele usa na primeira carta. É considerado a joia preciosa da fé, a primeira carta de João. E ela é repleta de grandes princípios de vida da fé cristã, de uma profundidade sem igual, a ponto de questionarem sua autoria por acharem impossível um pescador ser capaz de escrevê-la. Forte relação com o Evangelho e de sua autoria, escrito no mesmo contexto histórico, entre 85 e 90 ano Domini. Então, a carta de João, ela foi escrita quase no mesmo tempo que o próprio Evangelho. E tinha um motivo, que era combater o gnosticismo, que era a heresia da moda daquela época. E se a gente for trocar em miúdos, ela é a heresia dos dias de hoje.
Por quê? Vamos dizer, o que era o gnosticismo? Eu acho que poderíamos, de uma forma mais clara, dizer que seria o espiritismo kardecista de hoje, junto com os místicos e esotéricos de hoje. Junto as duas, era o gnosticismo. Gno. Está ali escrito. Aqui, ó. Gnosticismo. Eles achavam, por exemplo, que o corpo de Jesus não podia ser humano, porque nenhum corpo físico poderia chegar à presença de Deus. Então, se Jesus fosse esse ser divino, ele não poderia ter nenhum tipo de natureza humana, porque senão seria imperfeito. Era impossível para o gnóstico achar que Jesus era 100% Deus e 100% homem. Isso era, impossível. Eles achavam que, por exemplo, então, se Jesus não tinha corpo de homem, ele não morreu. Ele não nasceu de mulher. Não nasceu de mulher como Maria. Ele não poderia jamais nascer de mulher, porque se nasceu de mulher já tem pecado. Ele não aceita isso. Se Jesus não morreu, não houve sacrifício. Essas são doutrinas do kardecismo de hoje. Eu estava conversando com um camarada que era kardecista, e ele disse para mim que Jesus, ele tinha um corpo, foi uma expressão muito curiosa, ectoplasmático. Aí eu me lembrei daquele filme, os Ghostbusters. Foi a primeira vez que eu ouvi falar nesse termo, ectoplasma. Aí depois, ou seja, é um fantasma, era um geleia, alguma coisa assim que tinha uma forma, mas não tinha forma, não tinha matéria, tinha uma matéria, mas não era matéria, sabe, uma coisa esquisita. Mas essa é a compreensão que eles tinham a respeito de Jesus. Oi, pois não. Jesus era um profeta e não Deus? Não, ou não? Nem profeta. Jesus era nada. Jesus era um ente iluminado, um ser espiritual. Mas é o que eles acreditam, no caso do kardecista, é o que eles acreditam. Exatamente, desde aquela época. Por isso que eu falei Por isso que é o Evangelho segundo o Espiritismo. E é por isso que eu estou dizendo que o gnosticismo era o kardecismo, Tá. uma outra roupagem daquela época. E até uma religião de endometriose, que Jesus já reencarnou agora. Já, lógico. E ele está por aqui. Inclusive, eu cheguei a conhecer a pessoa. Você conheceu Jesus? Conheci. Eu também. Quem mais aqui já conheceu Jesus? Eu conheci. Amém. Nós todos aqui conhecemos. Luiz, eu queria falar sobre o gnóstico. Meu irmão biológico, ele é gnóstico. Ele falava assim para... Agnóstico. Acho que é agnóstico. Agnóstico é outra Aí ele fala, coisa. agnóstico é outra coisa? É, um cara que não acredita em Deus. Ele falava assim que Jesus Cristo era muito estranho. Meu irmão falava isso para mim. Que ele é estranho. O agnóstico Acredita. também, todos os dois Agnóstico não acredita em... É como se fosse um ateu. É isso, meu irmão, é agnóstico. O gnóstico acredita em... Mais ou menos naquela ideia de Deus como o arquiteto do universo, o demiurgo, o Deus em tudo, em todos. Eles falam assim, universo. Exato. Que é uma luz. Panteísmo. Bem panteísta, exato.
Pois não, Lincoln? Tá bom. Não, gente, olha, isso é tão absurdo para o ponto de vista da nossa fé. Uma vez ouvi um pastor fazendo a seguinte colocação. Eu achei muito interessante. Se Deus fosse uma energia, vamos pensar como fosse uma tomada. Aí vem uma criança e vai botar o dedinho na tomada. Se a criança botar o dedinho na tomada lá no polo, certo? Ela vai, o que aconteceu com ela? Tomar um choque. Uma energia, ela não tem moral, ela não tem ética. Ela não chegaria a falar assim, não faça isso. Se você colocar o dedo aí, você vai morrer, como Deus fala com o homem quando ele peca. Uma energia, ela não se relaciona, ela está ali. Mas Deus não, Deus é pessoal, Ele vai ao nosso encontro, Ele fala ao nosso coração, Ele chora, Ele tem emoção, Ele é passional, Ele se ira. A energia é estável. Energia. Deus se ira, Deus se alegra, Deus se entristece. Mistura Amém? física, né? Ciência. Sim, então, Deus não é um uniforme, mesmo sendo eterno, mesmo sendo, Ele não perde a sua essência, a essência divina vai ser sempre divina, mas Deus, Ele não tem variação, no caso a energia, é como fosse, não, Deus varia, tem Deus que Deus é severo com uns, Ele perdoa outros, a própria manifestação de graça, o de eleição, a Bíblia fala que Deus escolhe uns e rejeita outros. Então Deus não é... É isso que ela quer falar. É, isso. Versículo. Exato. Mas não é em relação a isso que ele está falando. Esse é o versículo. Em Deus não há variação nem sombra de dúvida. Mas não é sobre este aspecto que ele está falando. Obrigado. Luiz, Pois não. eu estudava no UNB, fazia direito lá, tinha um cara lá que falou assim, que Deus não se preocupa com os mínimos detalhes, Deus é muito grande. Se preocupa. Ele se preocupa com os mínimos detalhes. Com mínimos detalhes. Até nas coisas pequenas. Ele é um Deus relacional. Relacional. Individual. Aí ele fala, não, Deus não se relaciona, que está lá longe. É. Deus está nas verdades, eu não tenho a menor dúvida disso. É o que eu mais percebo. Não. As escrituras não têm um sentido literal. Aqui, ó, o que algumas coisas que os gnósticos falavam, que o conhecimento está acima da virtude. Então, ou seja, se eu sei, eu não preciso agir, eu não preciso ter prática, não preciso dar testemunho, tá? Que as escrituras não têm um sentido literal definido, e cada pessoa pode ter sua própria concepção de Deus. Então veja só, o relativismo dos dias de hoje é o que era falado naquela época. Cada um pode ter o seu próprio Deus, a sua próprio desejo. E é isso que o Espírito acredita, né? É isso que o Espírito acredita. Eu já tenho vozeirão. Todos os caminhos levam a Deus, né? Todos os caminhos levam a Deus. Não vou falar. Tá bom. As verdades divinas são reveladas a poucos e por uma experiência mística. Então, é aquela ideia de que Deus ele se revela a uma pessoa e dá aquela experiência sobrenatural, e essa pessoa é que pode passar os segredos para os demais. Entendeu? Gente, olha, isso é uma coisa que tem chegado às nossas igrejas. Quando o pastor da igreja se coloca como uma autoridade máxima, a ponto de qualquer coisa que alguém da igreja for fazer, você tem que falar primeiro com o pastor. Você está achando que ele é que sabe discernir a vontade de Deus, e você é incapaz de fazer isso. E a Bíblia fala em 1 Pedro que Deus nos fez o quê?
sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, nação santa. Você pode ter plena comunhão com Deus. Quem ia falar? Não, eu que lembrei. Você está falando assim como, por exemplo, Ellen White é para os adventistas. Exatamente. Como Joseph Smith é para os mormons, não é isso? É mais ou menos isso. Isso. É um tipo de profeta. Exato. Para eles seguem assim. Isso, que é para os adventistas. A presença no mal do mundo requer a presença de uma outra divindade, que seria o que é chamado de dualismo, onde o bem e o mal são duas forças necessárias. O Yang, etc. Gente, o que é Deus? Deus é bom? Não. Deus é mal? Também não. Deus é Deus. Quem define bem e mal somos nós. Deus não é bom nem mal. Deus é Deus. A Bíblia fala lá na queda que o homem, quando caiu, ele fica fazendo o discernimento do que é bom e do que é mal. Vamos pensar numa coisa. Só dar um exemplo aqui. Vou voltar aqui. Vou dar um exemplo. Suicídio é bom ou é mal? É mal. Mas Jesus, ao se entregar na cruz, ele se... Foi como um suicídio. Como foi um suicídio. Que ele poderia dizer não. Consciência disso, é verdade. Tem outros casos na Bíblia, inclusive, de suicídio. Não, eu estou dando só esse exemplo para você. Chegar para o filho e mandar matar o filho. Deus fez isso, mandou Abraão matar o filho. E Deus fez isso com o próprio filho. Percebe que então os conceitos de bem e mal somos nós que fazemos. Deus está muito acima de bem, muito acima de mal. Quando acontece vamos dar um outro exemplo. Quando Deus chegou para Samuel, mandou Samuel falar com Saul para matar todos os amalequitas, alguém vai dizer, mas isso é crueldade, mas Deus estava mandando. E ele sabe a razão. Ele vai além do nosso tempo. Né? Então, a compreensão de bem e de mal é nossa. E é limitada. Deus, Ele está muito acima de tudo isso. De bem ou de mal. Vocês estão entendendo? Tanto é... Oi, pois não. Mas você sabe como é o distinto? Pois não, deixa eu ouvir tudo. A diferença é que o suicídio é você estar seguindo a sua própria vontade. Ah, e o sim. sacrifício de Jesus é a vontade de Deus. Sim. A diferença é gritante, né? Só para ficar claro. Pois não. Eu só quis dizer de que... Eu não estou falando, por favor, nenhuma apologia a suicídio, a matar o filho, nem matar amalequitas, tá bom? Não estou fazendo isso. Só estou dizendo é que a Bíblia relata ações de Deus, de que nós poderíamos dizer, sob a ótica humana, que são terríveis. Como dos primogênitos, por exemplo. Exato. Exato. Agora, Como você disse, Deus é o Todo-Poderoso. é perfeito. E Ele sabe exatamente Todas as o que coisas. Ele está fazendo. Nós é que não sabemos de Nada. Isso fique claro. Isso. Então a presença do mal do mundo requer a presença de outra divindade. Deus não está brigando com o diabo, viu, gente? Não. Deus não está brigando com o diabo. E muitas vezes até o diabo faz aquilo só porque Deus permitiu e mandou. Tudo está nas mãos do Senhor. Nada foge ao controle dele. Tá? Isso é importante falar, né, Luiz? Oi? Isso é importante falar porque é uma pessoa que às vezes a gente manda uma aula para ela, né? Eu não vou fazer isso.
Mas, se você mandar, a pessoa pode interpretar erroneamente. Como é que é isso? Então, Deus não é bom? Deus é. Deus é Deus. É Deus e Ele é bom, mas não da forma que a gente entende o que é bondade. Exato. Obrigado pelo esclarecimento, Ana. Deus é perfeito e nós somos imperfeitos. Então, a encarnação de Jesus como Deus e a ressurreição seriam impossíveis. E isso era um princípio que também foi observado pelo docetismo, tá? Próxima lâmina, por favor. Mas só para fechar, Luiz, pois não. O versículo que fala assim que aquilo que vemos agora não é o que realmente, é a sombra do que realmente veremos. Fala isso. Então eu vejo como isso, a gente não enxerga isso. E acha crueldade muitas coisas na Bíblia. Eu mesmo já achei várias matanças, né? Mas aí me vem à cabeça isso, esse versículo, é como se a gente não tivesse o alcance, como Exato. se não temos. Alcance. E quando a gente for enxergar, porque um dia veremos pelo todo e não pela metade como agora, né? Através do espelho, e a gente vai entender exatamente do que se trata. Exatamente. Né? Exatamente, bem colocado, Edna. Vamos lá. Então, os principais assuntos tratados pela epístola foi a santidade como instrumento de comunhão, a santidade como uma expressão de pureza, justiça e amor fraternal, o zelo e discernimento para distinguir espíritos falsos e mentirosos do Espírito verdadeiro amoroso, que é o Espírito Santo, e que o comportamento deve se caracterizar pelo amor entre os irmãos em Cristo, pela vitória que temos sobre o mundo, pela certeza da vida eterna, por uma vida devocional constante e pela mudança de atitudes. Próxima lâmina, por favor, Alexandre. A segunda e terceira epístola de João escreveu outras duas cartas, bem diferentes da primeira, por ter sido dirigida a duas pessoas distintas, mas no mesmo ano. A primeira, ou seja, a segunda carta de João, ele orientou uma irmã em Cristo sobre como manter a fé viva e fazer seus filhos discípulos, e soubessem como eles discernir os falsos profetas e as falsas doutrinas. Então é uma carta muito curiosa, que ele, quase de uma forma paternal, orientando uma mãe como ela pode fazer como estratégia para que seus filhos façam uma distinção. Não, é a senhora eleita que fala o texto, não diz o nome dela. A senhora eleita? E a terceira carta de João escreveu para Gaio, com o objetivo de dar instruções contra o cuidado que deveria ter com alguns pregadores itinerantes que abusavam de autoridade e não davam ênfase a uma vida piedosa, sem ambição e egoísmo. Gente, parece que nos dias de hoje, alguns pregadores, né? Que chegam e vão, fazem as campanhas, desde que deem uma oferta para ele vai falar só coisa maravilhosa. A última epístola geral foi a epístola de Judas, o irmão do Senhor, e de Tiago. Foi uma carta geral, por não ter nenhum destinatário específico. Foi escrito por volta do ano 75, e o propósito era defender a fé cristã e impedir os avanços também do gnosticismo. Por isso o autor alerta contra a necessidade de expulsar do meio dos cristãos os falsos mestres, identificando-os pela presença de atitudes ligadas à imoralidade, à cobiça, ao orgulho e à facção. Ela é uma carta de exortação à perseverança e à diligência da fé. Próximo. Finalmente chegamos ao nosso último livro da Bíblia, o livro de Apocalipse. Puxa, você vai falar Apocalipse tão rápido? Porque o objetivo nosso não é estudar Apocalipse. O contexto histórico do livro de Apocalipse, ele foi, de fato, o último livro do Novo Testamento a ser escrito. Foi escrito em 96 depois de Cristo. João estava aqui, ó. Gente, isso aqui é a Turquia, tá? Aqui está Éfeso, na Turquia.
Ele estava nessa ilhazinha aqui de Pátimos. Lá é que ele teve essa visão de Deus, relativamente perto de Éfeso. Como Éfeso era a primeira igreja das cartas das igrejas que o livro de Apocalipse relata, provavelmente foi o destinatário originário para onde o livro de Apocalipse foi escrito e enviado primeiramente. Então, o que vale a pena dizer é que o livro é o único livro que fala que o autor se manifesta, o verdadeiro autor se manifesta. Porque o livro fala assim, revelação de Jesus Cristo. É o único livro que começa assim. E Deus chega assim e fala assim, olha, vê e escreve. Então ele é apenas um camarada que está assim, olhando para aquilo que Deus está vendo, ouvindo aquilo que Deus está falando e repetindo e escrevendo, sem quase nenhum tipo de discernimento. É o que quando a gente lê o livro de Apocalipse, a gente entende assim. Pelo menos eu vejo assim. Era um tempo de extrema perseguição. Quem estava reinando em Roma era Domiciano, que ele deu fim à chamada Pax Romana, que era uma regra que todo povo conquistado poderia manter a sua cultura, seus valores, desde que ele pagasse os impostos. E Domiciano falou, não, agora todo mundo tem que seguir a regra de Roma. E uma das regras de Roma era o culto ao imperador. O objetivo era fortalecer a fé das igrejas perseguidas da Ásia para manterem a fé. Então todas essas igrejas estavam sofrendo algum tipo de perseguição. E aí, algo que eu falei, muitos não leem o livro de Apocalipse com medo do fim do mundo, ou por falta do conhecimento. Eu não vou ler porque eu não vou entender. Leia. Deus vai falar com você, porque ali é a revelação de Jesus. Você vai ver Jesus, você vai ver a expressão de Jesus, do poder dele, da gloriosidade dele, da ação dele, do que ele pode fazer e do que ele vai fazer. Os erros mais comuns das pessoas que leem Apocalipse é o estabelecimento de datas ou previsão do fim do mundo. Aí, com esse ínterim, você não vai achar nada. Você não vai conseguir achar no livro de Apocalipse nenhum tipo de previsão, porque esse é o objetivo do livro. Não é dizer assim, quando vai acontecer isso. O estilo literário apocalíptico é um estilo próprio, não é uma história, não é uma carta, é uma revelação, uma descrição de uma visão, de uma realidade espiritual. Então, o que o autor está vendo é algo que ele não entende, e ele tenta descrever o que ele está vendo. Eu estou vendo lá um leão que é assim, que é assado. É a compreensão dele. Amém? Próximo. As igrejas, elas poderiam ser classificadas, várias pessoas fazem estudos sobre as igrejas que estão no livro de Apocalipse, porque o livro, ele começa com o autor escrevendo, Jesus dando recomendações às 7 igrejas. Então, as características dessas igrejas eram: a igreja de Éfeso era uma igreja desviada, porque perdeu a direção e passou a desobedecer a Deus, não fazendo a vontade. A igreja de Esmirna era a igreja perseguida, sofredora por causa das perseguições, enfrentadas por ser fiel a Deus. A igreja de Pérgamo era a igreja licenciosa, liberal e permissiva, aceitando tudo dentro da igreja para agradar as pessoas. A igreja de Tiatira era uma igreja relaxada, preguiçosa, e não se interessava mais pelo trabalho de evangelização, de oração, de estudo da palavra. A igreja de Sardes era a igreja morta, sem vida, sem alegria, não faz diferença na sociedade e não incomoda o inimigo. A igreja de Filadélfia era a igreja abençoada, fiel ao Senhor, não importava o que acontecesse, apesar das dificuldades. E a igreja de Laodiceia é a igreja morna, indecisa,
que serve ao mundo e tenta servir ao mundo e a Deus ao mesmo tempo. E isso é impossível, você servir ao mundo e a Deus, porque quando você serve ao mundo, você não serve a Deus. Próximo. Essa lâmina, ela foi colocada no estudo que a gente fez no ano passado, quando estava falando sobre Apocalipse. Ela faz uma alusão profética sobre as 7 igrejas. Assim, não tem muita sustentação essas referências aqui. Eu não acho que a igreja de Éfeso ela é uma metáfora da igreja primitiva. Mas essas comparações, elas sugerem, de fato, fases da igreja. E que vale a pena a gente olhar e ouvir, porque tem alguma coerência que pode, digamos assim, nos dar algum tipo de reflexão. Tá certo? Mas o que é interessante nessa lâmina era que mostrar como Jesus se apresenta, quais são as exortações que ele faz à igreja e quais são as promessas. E isso estão presentes em cada uma das igrejas. Próximo. Conteúdo e mensagem do livro de Apocalipse. O livro é uma revelação de Jesus sobre o presente e futuro. Apocalipse 1,19. Ele é o centro de todo o seu conteúdo. De sua glória e ressurreto, Jesus dirigiu sua palavra às igrejas na terra, fortalecendo e exortando-os a guardar a fé e não se sujeitar às pressões do Império Romano. O livro, parece que ele vai descortinando, como falar, uma revelação, ele vai trazendo luz sobre situações. Então, primeiro ele fala sobre o cordeiro, e ele descreve esse cordeiro. Depois de escrever o cordeiro, ele fala de um livro. Aí ele relaciona o livro ao cordeiro. Mas esse livro tinha 7 selos. E só o cordeiro poderia abrir esses selos. E então ele vai abrindo esses selos, contando que cada um deles significava. E era um sucessivo de outro, quase como se fosse um ciclo. Quando finalizava o primeiro ato, uma nova cortina aparecia. Aí dos selos vinham as trombetas. Aí iam tocadas 7 trombetas. E aí ele ia contando o significado dessas trombetas. Aí da última trombeta vinham 7 trovões. Mas aí o próprio livro fala que Deus disse para não... Olha, não é para você dizer nada do que significa esses trovões. E está escrito isso, disso você não fale nada. E depois ele vai e fala de 7 anjos. E ele vai falando das ações desses anjos. Quando chega a ação, ele vai descrever outra situação. 7 taças, que eram as pragas da ira de Deus. E aí, por fim, ele descreve a queda da Babilônia e a chegada do reino. Então, esses 7 selos, 7 trombetas, 7 anjos, 7 taças, foram situações que lhe foram descortinando para mostrar quando chegar o ápice da revelação dele, quando Jesus vem ao mundo e põe fim ao diabo e destronam completamente. Amém? Próximo. Parece que a bonequinha russa, uma dentro da outra. Bom, essa é a última lâmina em que o livro de Apocalipse, ele não é o tema do livro de Apocalipse, mas aqui está a visão de toda a escatologia que não só o livro de Apocalipse, mas todos os livros escatológicos apresentam. De que anterior ao início da grande tribulação, nós viveremos o período das dores, que cremos que estamos vivendo agora.
Ao término do período das dores, começa o período da grande tribulação. Muitos creem que quando começar esse período da grande tribulação, vai haver o arrebatamento vai acontecer aqui. Esses que creem nisso são chamados de pré-tribulacionistas. E eles acreditam então que a igreja vai subir para se encontrar com Jesus nas nuvens. Mas existe outro grupo de irmãos, também tem outra sustentação bíblica, que acha que a igreja vai passar por uma primeira etapa da grande tribulação, que a Bíblia descreve de 3 anos e meio. E que no meio dessa tribulação é que vai acontecer esse arrebatamento. Existe sustentação bíblica para as duas opiniões. Eu torço e espero que a gente seja arrebatado aqui, para não ter que passar pela grande tribulação. Amém? Mas eu não digo que é errado todas as concepções tribulacionistas. Luiz, tem um pós-tribulacionista também, não pós. Mas esses já não são evangélicos, porque já são os adventistas que eles acreditam aqui. Tá? Que não vai ter nem arrebatamento. Já vai levar direito. Não tem arrebatamento. Jesus vem. Não tem arrebatamento. Bom, independente de onde, se vai ser aqui ou acolá, não está em discussão. O fato é que o arrebatamento da igreja está na Bíblia e nós cremos que ele vai acontecer. No meio dessa grande tribulação, começa o período que Apocalipse fala da ira de Deus. Tanto Apocalipse quanto Daniel. Onde Deus começa a julgar o mundo e a pesar, digamos assim, sobre o anticristo, sobre o falso profeta e etc. Ao término, então, desses 2 períodos de 3 anos e meio, ou seja, 7 anos, ocorre a segunda vinda de Jesus, que está escrito em Zacarias, e Jesus vem sobre o Monte das Oliveiras, junto com a sua igreja, dando início ao milênio, que é um período de 1000 anos, que Apocalipse fala que o diabo estará preso, e ele, Jesus, estaria reinando com a igreja aqui na terra. Ao término desses 1000 anos, haveria uma última batalha, o diabo seria solto, ele enfrentaria o Senhor, muitos se associariam a ele também, eles seriam derrotados e depois julgados no trono branco. Nós iríamos então para a Nova Jerusalém, e esses que vão comparecer no trono branco vão experimentar o lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. E aí, digamos, é fini. Aí o que tem para depois? Não sei, a Bíblia não fala. Amém? Mas vai ser algo novo, do qual ele, no seu momento certo, há de nos revelar. Amém? A Bíblia fala que essa Nova Jerusalém vai descer. Tá? Que ela vai descer. Depois do milênio. As bodas do Cordeiro vai ser no arrebatamento, né? As bodas do Cordeiro é no arrebatamento. Isso mesmo. Alguém mais? Não? Eu só tenho uma Pergunta, por favor. Eu só queria saber como que o livro de Judas foi escrito, porque passou e eu não vi na lâmina. Volta lá, por favor, Alexandre. 3 lâminas atrás, é só pegar o livro de Judas aí. Aí, 75. E o 2º e 3º de João? E agora, eu acho que eu não anotei. Acho que eu não coloquei. Eu não coloquei. Desculpa. Falhou. Eu te envio essas datas no grupo, tá bom? Amém, gente? Hoje eu peço desculpa por vocês, eu passei 10 minutos. Mas é que nós falamos de muitas coisas, principalmente lá no livro de Hebreus, que nos tomou tempo, mas que foi significativo. Amém? Gostaria de pedir para a irmã Edna fazer uma oração para nós encerrarmos.